Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Avatar, dirigido pelo James Cameron e que foi lançado em 2009 e que vai voltar aos cinemas agora nesse mês de outubro em uma ação para divulgar o terceiro filme que vai chegar em dezembro. E esse foi um filme que veio com a proposta na época de revolucionar o cinema 3D, que no final dos anos 2000, essa tecnologia estava dando os primeiros passos e Avatar, de certa forma, conseguiu revolucionar a forma como nós vemos os cinemas até os dias de hoje. Mas é um longa que eu tenho muitos problemas. E eu me lembro da primeira vez que eu assisti, de não ter saído feliz da sessão de cinema. É um filme lindo graficamente e assim, impressionante mesmo. Isso é inquestionável. Mas eu sinto falta de outras coisas aqui. E reassistindo para fazer essa análise, eu tive uma experiência um tanto diferente, eu confesso. Alguns problemas eu não notei como antes, mas também não foi o suficiente para dizer que agora eu gostei do filme. Então, bom, vamos lá. Avatar nos apresenta ao Jake Sully, um ex-fuzileiro naval paraplégico que é recrutado para uma missão em Pandora, um planeta distante habitado pelos Na'vi, uma raça alienígena conectada à natureza. E o Jake assume um avatar, um corpo controlado remotamente que permite que ele interaja com os nativos. E esse conflito central gira em torno dessa exploração de recursos minerais pelos humanos que ameaça a harmonia ecológica do planeta. E o James Cameron vai reconstruir aqui uma narrativa que, na minha opinião, é bem fraca, muito rasa. Ele tenta usar aqui uma estrutura familiar para discutir temas como colonialismo e preservação ambiental, mas em nenhum momento ele passa a verdade para mim. Falta emoção ao filme. Tudo me parece muito plastificado. E o James Cameron é um excelente diretor. Ele já mostrou em grandes clássicos que ele tem essa característica de trazer uma tecnologia nova, algo diferente que vai gerar interesse. E aqui ele esperou anos para que essa tecnologia em 3D estivesse pronta para realizar a sua visão em 2009 de Avatar. E sem dúvida nenhuma, nesse ponto, ele elevou o padrão de efeitos visuais com paisagens criadas digitalmente que parecem reais. Eu digo que poucas vezes eu vi algo tão bonito e impactante nos cinemas, com o universo criado aqui. Cenas de voo dos Banshees ou as batalhas nas florestas luminosas são espetaculares. O diretor foi muito técnico e talvez isso tenha causado o que eu não gostei no longa e que me afastou, porque ele não soube unir essa capa bonita, digamos assim, com uma história emocional. Talvez por causa desses 3D, os avatares principalmente não passam sentimento e expressões. Talvez por causa desse 3D, os avatares principalmente não passam sentimento. As expressões são estáticas e os movimentos não são fluidos. E os personagens em si não são interessantes. Os efeitos visuais são um grande destaque da obra. A produção criou um ecossistema muito vivo, com plantas que brilham, animais gigantes e uma flora que interage com os personagens. E quem assistiu a esse filme em 3D lá em 2009 realmente ficou impressionado. Ele adicionava profundidade às cenas, como nas quedas d'água ou nas flutuações das montanhas, e o uso dessa tecnologia serviu para a história, diferente dos filmes em 3D que a gente na época tinha visto até então, e que foi um marco porque depois de Avatar, vários filmes trouxeram esse mesmo polimento em detalhes. Foi criado realmente um estilo cinematográfico. E passando para os atores, nós temos outro problema, porque o Sam Worthington, como Jake Sully, para mim, não entrega, gente. Me desculpa, foi uma escolha ruim de protagonista. Aí você pode me questionar que ele não foi bem por conta do uso de CGI, que atrapalhou para criar as emoções. Só que nem quando ele tá na forma humana ele entrega, gente. Faltou força pro personagem. Comparado a outras pessoas com ele contra a cena, ele fica bem abaixo. A Zoe Saldanha, que dá vida pra Nate, também sofre para passar essa verdade para sua personagem. São muitas camadas de computação e a sua performance mesmo quase não aparece. Os olhares são vazios e os movimentos não capturam a essência guerreira e espiritual da raça alienígena. E um aspecto que eu sempre falo nas minhas críticas, que são a trilha sonora,
Aqui, ela é uma partitura que mistura elementos tribais com orquestras épicas, criando uma atmosfera mística. A música aqui não é só fundo, ela impulsiona as cenas de ação e os momentos de introspecção, ajudando a construir essa conexão com a natureza que o filme prega. E eu vejo Avatar como uma alegoria clara sobre o impacto humano no meio ambiente. Os humanos representam corporações gananciosas, destruindo esse ecossistema por lucro, enquanto os Na'vi simbolizam indígenas que vivem em harmonia com a Terra. O diretor critica claramente o imperialismo de forma bem direta. Nessa jornada do Jake, ele vai questionar a lealdade, os princípios, mas o que torna isso diferente foi essa mistura com a ficção científica, explorando ideias como a rede neural de Pandora, que lembra a internet, uma consciência coletiva, e que faz a gente cair no pior desse filme, que é o roteiro, que tem muitos tropeços. As linhas de diálogo são muito mal escritas, cheias de frases motivacionais em batalha, que soa como um filme de ação genérico. O arco romântico entre o Jake e a Neytiri é previsível, sem química, e seguindo a velha fórmula do estrangeiro que se apaixona pela nativa. A direção poderia ter aprofundado mais os personagens, mas eles acabam sendo peões como coadjuvantes para um cenário bonito. Avatar prioriza muito o espetáculo sobre a profundidade da trama, o que é uma escolha errada na minha opinião. Ele vai ser aquele filme que vai ser lembrado mais pela capa do que pelo conteúdo. E visualmente, como eu disse, o design de produção é impecável. A criação de Pandora, com as suas cores em neon e luminosidade, contrastam com o cinza industrial dos humanos, reforçando o tema ecológico. Os figurinos dos Na'vi são inspirados em culturas indígenas e adicionam uma autenticidade cultural, apesar do excesso tecnológico. E o diretor e a sua equipe pesquisaram tribos reais para isso, o que mostra respeito. O que é interessante são detalhes que agregam, e o impacto cultural de Avatar foi um absurdo, quebrando recordes de bilheteria, superando o próprio Titanic do James Cameron, se tornando o filme de maior arrecadação até então. Ele popularizou o 3D, levando a uma onda de conversões em outros filmes. Mas, sendo sincero, poucos usaram tão bem como aqui. Ele influenciou toda uma indústria, impulsionando investimentos em tecnologia, mas também criou uma expectativa que nunca se concretizou, porque hoje, já depois de tanto tempo, a gente pode dizer que o 3D nos cinemas não funcionou, não é algo legal, chega a atrapalhar a experiência. E refletindo agora sobre o legado de Avatar, ele pavimentou o caminho para sequências como Avatar, o Caminho da Água de 2022, que eu vou trazer uma análise aqui também. Mas eu já adianto para vocês, não é um filme que eu gosto até menos que esse aqui, infelizmente. E teremos aí mais filmes de Avatar que já foram anunciados, vai ser uma longa franquia, teremos Avatar por um bom tempo ainda nos cinemas. Então, no fim das contas, Avatar é um marco técnico para a história do cinema, com visual deslumbrante, mas que deixa muito a desejar na sua construção. Faltou verdade e emoção mesmo, mas que não deixa de ser um filme grandioso e que está eternizado aí na história do cinema. E para Avatar, nota 6. Em breve eu vou soltar a análise aqui do segundo filme, que aí sim para mim é um filme que não me agradou em nada. Mas eu quero saber de você, se você gosta de Avatar, se tá animado para esse filme que vai chegar em dezembro, me conta aqui nos comentários, fique à vontade para dar sua opinião, beleza? Obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo e até mais.